documento é esse aqui, né? Nós já fizemos uma apreciação no início da aula passada, principalmente nos campos das questões mais práticas aí do documento. Hoje vamos olhar ele ponto a ponto, aí algumas questões. É interessante a gente ver a sequência de documentos que foram saindo. Talvez, se a gente recordar aí, tem diretrizes da ação evangelizadora na Igreja do Brasil, era 2011 e 2014, onde desemboca também um pouquinho para esse livro aqui, acho que é interessante a gente lembrar. Embora que foi repetido para esse documento número 102, as mesmas diretrizes que eram do 2011 e 2014, sobre como a igreja deveria caminhar. Sempre a igreja, ela olhava em 3 níveis, né? Primeiro, assim, a realidade, né? Era ver, né? O ver, o julgar e o agir. Então, sempre no ver se percebia a realidade, julgava-se pela palavra de Deus e colocava em prática a partir dessa reflexão. Agora, pelo objetivo aqui, dá para a gente ver uma mudança que teve. Veja só o objetivo. Talvez quem tem o livro também, o 105 também, no verso lá tem o objetivo geral, diz assim: evangelizar a partir de Jesus Cristo. Lembra que, né? Antes evangelizar era a partir do ver. E agora uma mudança aqui. Evangelizar a partir de Jesus Cristo na força do Espírito Santo, como igreja discípula missionária, profética e misericordiosa, alimentada pela palavra de Deus e pela Eucaristia, à luz da evangélica opção pelos pobres, para que tenham vida rumo ao reino definitivo. É o objetivo geral da igreja nesses 4 anos aqui, 2015 a 2019, mas muda de perspectiva. Antes era olhando só a realidade e agora é olhando para Jesus Cristo. Os teóricos fazem uma boa briga com isso, né, no que está escrito, porque a igreja sempre trabalhou a partir da realidade, a partir da existência, a partir das situações que se tem. Introduzido essa parte aqui, eu mostro mais alguns documentos. Mostrei então o 102, tinha o 97, que foi de uma das assembleias, né, de 2012, que faz relação a essa questão da terceira urgência, que é discípulos e servidores da palavra de Deus na missão da igreja. E daí entra também nessa direção do documento 105, que é da missão dos leigos, principalmente, né? Quando se fala da palavra de Deus na missão da igreja. E aqui retira um pouquinho também só do fato, de repente, do líder religioso, padre, o bispo, de coordenar essa missão. Mas a missão da palavra também será algo próprio do leigo, que o leigo, ao ler, ao meditar, também consiga interpretar e colocar em prática aquilo que é válido. E também nas celebrações da palavra, da Eucaristia, como que se faz a palavra de Deus. Aí outro documento saiu no documento 99, que saiu também na direção dos documentos, os diversos aí, que foram saindo desde 2011, é uma sequência sobre as mesmas situações. Era Diretório de Comunicação da Igreja. E aqui, algo interessantíssimo. A igreja sempre trabalhou muito com comunicação. Trabalhou diretamente ligado à comunicação, mas nem sempre tão unida. Tanto é que nós vemos aí pelas redes de comunicação que temos, né? Por exemplo, Rede Vida, TV Século XXI, Canção Nova, ou a TV Aparecida, Rádio Aparecida, outras rádios que são de evangelização, por ser um país quase inteiro católico, né, com uma grande porcentagem, é muito pouca influência, né, daquilo que temos possibilidade de produzir. De repente a gente fica até batendo em cima de outras grandes emissoras e nunca produzimos em conjunto um negócio tão bom. Esse documento número 105, que é o alvo de hoje aqui do nosso estudo, que é Cristãos leigos e leigas na igreja e na sociedade, sal da terra e luz do mundo. Capítulo 5 de Mateus, é aquela
passagem, o início dos sermões da montanha, né? Esse texto aqui, Jesus que sobe na montanha e começa a falar, né? Bem-aventurados, e daí faz as bem-aventuranças, né? Felizes, né? A bem-aventurança. E ele dá quase como uma receita para fazer acontecer o reino de Deus. E ele começa dizendo, né? Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Em espírito, no sentido aqui, né? Aqueles que têm condições de receber algo a mais, de interpretar, de buscar. E aqui as bem-aventuranças vão traduzindo uma sequência de como que se chega ao reino de Deus, a partir de Jesus Cristo. Por isso, cristãos leigos e leigas na sociedade, na igreja e na sociedade, transmite pelo título já uma chamada para essa direção. E aqui equipara todo mundo dentro da igreja. Dá um sinal, e o documento tenta dizer isso de início ao fim, somos todos na mesma condição, filhos de Deus. E não tem quem seja mais ou menos, mas tem sempre essa condição de participarmos e sermos, né, na mesma igualdade, já elencado também nos textos bíblicos. No dom do Espírito Santo nasceram as primeiras comunidades. Elas nasceram pela pregação dos apóstolos e outros discípulos de Jesus. Atos dos Apóstolos lembra a pregação realizada em Antioquia pelos seguidores de Jesus. E começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram na boa nova e se converteram ao Senhor. Os que receberam a graça do seguimento tornaram-se missionários, uma igreja discípula missionária. Já nos inícios, em Atos dos Apóstolos 11, faz recordar que a missão de contar sobre Jesus, ou de anunciar, ou contar desse novo reino que está acontecendo, surgiu a partir de seguidores, de pessoas que tinham a intenção de fazer um mundo diferenciado. E dá para a gente compreender, né, no meio de tantos judeus, a possibilidade de falar de uma proposta diferenciada. E aí a introdução que o Dom Leonardo faz traz essas condições, né, da igreja, sal da terra e luz do mundo. Diz assim, o documento Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, sal da terra e luz do mundo, aprovado na 54ª Assembleia Geral Ordinária da Conferência dos Bispos, que ora apresentamos, retoma e aprofunda a participação dos leigos e leigas na igreja e na sociedade, chamados pelo batismo e pela crisma ao seguimento de Jesus Cristo, leigos e leigas, assumem a responsabilidade de serem sujeitos na igreja, algo interessante, né? Sujeitos na igreja e na sociedade, sal e luz. Temos uma participação extraordinária dos leigos na igreja, mulheres e homens que constroem o reino da verdade e da graça, do amor e da paz, que assumem serviços e ministérios e que tornam a igreja consoladora, samaritana, profética, serviçal, maternal. Com a bênção de Deus, esse documento despertará e animará todos os cristãos leigos e leigas na igreja e na nossa igreja, para que sejam um anúncio e testemunho da vida nova que receberam em Cristo. Maria que nos deu Jesus por mãe, nos ajude a ser sal da terra e luz do mundo. Na introdução, temos algumas questões que foram levantadas, foram configuradas de acordo com os outros documentos, dando o caráter desse documento aqui, principalmente, e traz algumas situações. Leio um dos parágrafos. Ele faz uma recordação do documento de Aparecida, lembram, né? Documento de Aparecida, 2007, que foi uma dos encontros aí que trouxe um bom andamento para a igreja, principalmente uma reflexão, né, discípulos missionários, e trouxe também uma grande participação dos leigos. Assim como o leigo, o número 8, né, os documentos são geralmente distribuídos por numeração, esse aqui é o número 8, diz assim: assim como o leigo não pode substituir o pastor não pode substituir os leigos e leigas no que lhes compete por vocação e missão. Além disso, a ação dos cristãos leigos e leigas não se limita à suplência em situação de emergência
e de necessidades crônicas da pastoral e da vida da igreja. É uma ação específica da responsabilidade laical que nasce do batismo e da confirmação. Apesar dos avanços na caminhada da igreja, o número 9, né? Nas últimas décadas temos ainda no campo da identidade, da vocação, da espiritualidade e da missão dos leigos na igreja e no mundo, um longo caminho a percorrer. Nisso estamos motivados pela proposta da Igreja em Saída, em chave missionária, como vive, ensina e propõe o Papa Francisco. Então é um dos passos que vai ser dado. O presente documento tem como perspectiva a afirmação dos cristãos leigos e leigas como verdadeiros sujeitos eclesiais. Não é o predicado, né? É o sujeito, é aquele que está para a ação, que faz de fato acontecer aquilo que é necessário. Que antes era aquele termo, né? A igreja é o Papa, os bispos e o padre. Era uma pirâmide meio falha, né? E esquecia dos leigos. Né? Então a igreja é povo de Deus. Troca o termo e se procura vivenciar isso. Há quem diga que na América Latina tudo isso funciona de um jeito um pouco melhor. Acontece tudo, boa parte do Concílio Vaticano II já conseguiu ser vivenciado, já estamos há mais de 50 anos que esse concílio aqui, algumas coisas já entraram, mas tem coisas que não conseguiram mudar ainda. Tem coisas que está muito retrógrada, tem coisas que não conseguiram dar passos no sentido de uma igreja cada vez mais missionária. Por isso esse documento aqui reforça, né, a participação, a igreja povo de Deus, a igreja sujeito missionário. Então a igreja na Europa passa por dificuldades. Né? Hoje quase que necessita de missionários da América para a Europa. É grande a necessidade, né? Porque algumas situações não se encaixavam, né? Não quis se avançar, né? Dentro dessas dimensões. O Papa Francisco tem feito uma diferença lá, mas também é uma voz gritando. Fez algumas alterações, algumas mudanças. Eu que acompanho mais o setor de comunicação, até esses dias estava aqui o Silvonei José, não sei se conhecem ele. Ele começou trabalhando na Rádio Cultura, aqui nossa, né? E agora ele é da Rádio Vaticano, Silvonei José. De repente, quando vocês veem transmissões que fala sobre o Papa, sempre é ele quem é o narrador para o Brasil, né? Então ele trabalha lá numa sala de imprensa e agora o Papa fez uma grande mudança. Está lá o padre que estava na Dom Bosco ali, o padre Renato, né? Trabalha lá também, né? E o padre Renato, o Silvonei, eles entraram numa das grandes brigas junto com o Papa Francisco lá, uma mudança de centralizar a comunicação da igreja. Continuando aqui no número 11, está mais ou menos a conversa, né, na América e na Europa, lá, né, que foi a pergunta. Né? Como cristãos, somos chamados a viver como discípulos de Jesus Cristo em nosso dia a dia. Que também é um segmento teológico, né, para conseguir fazer isso. Racionalmente, nem todo mundo faz, mas é um sentido espiritual, daí para fazer acontecer isso, ser discípulo de Jesus. Nós acabamos tendo vários discipulados aí. Tem gente que é discípulo de algumas situações, né? Ou escravos, né? Então tem gente que só arruma para aquele lado. Né? Às vezes tem gente que é discípulo escravo do seu trabalho. Está ali, né, o tempo todo, não consegue mais sair daquilo. Né? De repente não está feliz, mas continua sendo discípulo. Né? Tem gente que é discípulo, às vezes, da sua própria mente. E ela está levando sempre para tristeza, para sair de algumas situações. Mas tem alguns que fazem a opção de ser discípulos de Jesus, que é a proposta aqui. E ela exige, bem-vindo, e ela exige uma ação um pouco mais espiritual do que, de fato, essencial. Daí você vai fazendo acontecer isso, né, com a mente e com a sua existência. Daí é alguma coisa diferenciada, né? A partir da sua vocação específica, como cristãos leigos e leigas, vivem o segmento
de Jesus na família. E ainda o texto diz na comunidade eclesial, no trabalho profissional, na multiforme participação na sociedade civil, colaborando assim na construção de uma sociedade justa, solidária e pacífica, que seja sinal do reino de Deus inaugurada por Jesus de Nazaré. A Evangelii Gaudium, que é outro dos documentos, né, a alegria de evangelizar, esse documento, que lança um chamado para que todo o povo de Deus saia para evangelizar. A Evangelii Gaudium é do Papa Francisco, né, que faz acontecer uma nova visão aí sobre a evangelização. O mundo mostra hoje os frutos dessa época, tudo está planetariamente conectado. Olha, estamos conectados. Fui olhar a hora aqui e deu a leitura, né? O mundo parece que está todo convergindo, né, na comunicação, parece que todo mundo lê o WhatsApp, de repente dá umas falhas aí no servidor do WhatsApp, todo mundo já sente, né? De repente todo mundo no Facebook, de repente todo mundo no Twitter, de repente parece que está tudo conectado, né? Somos cada vez mais iguais, o indivíduo é centro de todas as relações e fechado em si mesmo. Então, aqui é uma das leituras que se faz, né, no mundo e na igreja. E aí que se desenvolve, né, essa missão, esse diálogo, né, o povo de Deus em missão e diálogo e serviço. Então todos são chamados a vivenciar esse encontro e comunicá-lo por gestos e palavras. Jesus envia todos pela força do Espírito Santo, é a compreensão que tem. Como igreja, o laicato está em saída para a missão. O leigo em saída é a igreja referenciada pelo reino e direcionada para o mundo, onde deve se encarnar como fermento na massa, sal da terra e testemunha como luz. Esse fermento é interessante, né? Ele começa a inchar, né? Ele começa a atrapalhar de repente, ele começa a crescer, ele não fica só dentro daquele limitezinho que ele tinha, mas tem umas possibilidades de intervir na sociedade, sendo ele mesmo, né? Sendo um cristão que é discípulo de Jesus. Então essa é a possibilidade que o documento dá, né? O sujeito eclesial se define pela consciência de ser, pela experiência de autonomia e corresponsabilidade na comunidade de fé e pela ação na igreja e no mundo. A condição de sujeito eclesial se opõe ao individualismo e aos comunitarismos. É aquilo que a gente comentava, né, sobre até a questão das roupas, né, litúrgicas ou de se fazer minis padres aí para celebrar. Então não é pela aparência, mas é pelo ser, é consciência de ser a questão da missão do leigo, né? Eu sou um leigo que, né, não leigo no sentido da palavra, dizer assim, leigo aquele que não conhece nada, né, mas daquele que tem essa missão própria, a própria ação no mundo a partir dessa dimensão, de não ser um ordenado, né? Não ter o sacramento da ordem, mas ter a missão da evangelização. Sujeito, né? Alguém que se opõe ao individualismo e aos comunitarismos. Então tudo que é ismo, né, ele complica, né? O individual. Padre Zezinho tem criticado muito, até os cantores, né? Porque ele é um cantor por excelência, ele tem... Esses dias tinha saído uma música, acho que ele compôs agora esses dias, desses dias que teve as greves aí, a paralisação, tinha uma música dele, né? Tem muita gente cantando lá para o céu, em louvor, e de repente não estão com a música denunciando, anunciando um novo tempo, chamando para a mudança, né? Ele tem dito assim, tem trabalhado muito o individual e pouco a comunidade, né? Ou se não tem feito da comunidade um panelão, né? Umas panelinhas, né? Que vai juntando poucas coisas e não se abre para outras situações. Vamos para frente. Os leigos vivem inseridos na construção da vida social. A busca do mundo novo é o horizonte onde a comunhão com Deus nos atrai. Então sempre a esperança, né? É a grande tese, a grande busca de todos nós. Cristão leigo numa igreja em saída. A igreja vive um clima de renovação. O Papa convoca os leigos para a consciência de sua pertença eclesial e de sua missão. A igreja ainda não vive essa realidade pelo clericalismo e pela falta de consciência do próprio laicato. Um dos problemas é os próprios padres, né? De repente
não dão uma abertura tão grande, de repente para montar um conselho não é bem assim, né? Se não deixa acontecer de qualquer forma. E do outro lado também uma falta melhor de participação dos leigos, ou às vezes até pela formação, pela falta de estudos ou de conhecimento sobre a igreja, ou outras situações nesse sentido. Nós estamos tentando fazer uma renovação do estatuto da diocese, estatuto administrativo da diocese. Aí estamos, na verdade, já está há uns 3 anos que está em estudo, e a gente agora está no Conselho Presbiteral revisando ele, ponto por ponto. Os advogados já deram os pareceres, os economistas, o pessoal da contabilidade, mas agora a gente está adequando dentro do direito canônico e dentro daquilo que necessita, além da lei civil. E daí, dentro disso, nós também criamos aí diretrizes de pastorais e movimentos. Eu contei com o auxílio das diversas paróquias e várias assembleias, e ficou acordado agora entre o estatuto da diocese e as diretrizes para pastorais e movimentos, que quem escolhe o conselho econômico da paróquia é o conselho de pastoral. E então fui tentar colocar na prática isso. Fui lá, né, tô com um canteiro lá de experimento lá e fomos lá, criamos o conselho pastoral. Estava sem, já fazia um tempinho, então criamos o conselho de pastoral. Falei, gente, então o primeiro passo é estudar o documento aqui sobre a participação, missão dos leigos, comunidade de comunidades. Vão tentando aí ver o que vocês podem agregar aos trabalhos que vocês fazem nas pastorais. Tranquilo. Foi lá e tal. E larguei na primeira reunião, falei assim, agora vocês vão começar a pensar quem que pode ser o nosso conselho econômico aqui na paróquia. Estamos sem aqui na paróquia, queria que vocês pensassem. Vejam o seguinte, esse conselho econômico, de acordo com o documento e com as ações aqui, deve ser um conselho que nos ajude a nos desenvolver espiritualmente, que nem tanto materialmente. Nós estamos com a igreja construída, com o salão construído, com tudo reformadinho, tudo bonito. Então vamos pensar como que a gente vai se desenvolver espiritualmente. Então o administrativo, né, tá certo, precisa de umas técnicas administrativas, mas nós precisamos de qualidade nesse sentido. Uma pastoral precisa de um investimento para ter melhor ação pastoral. Eles vão investir porque vai dar retorno na ação espiritual. Fomos lá, né? Fizemos a reunião e aí fizemos aberto uma grande conversa assim, de nomes que poderiam fazer. Mas daí ficou para mim chamar eles. Até agora eu não chamei. Né? Daí acaba caindo para o padre, né? E daí, se o padre não desenvolver, eu não chamei por falta de tempo ainda, né? Mas, então tem coisas assim que vai ficando, que se depender do padre, conforme a situação, nunca vai sair. Tem coisas que fica mais cômodo, né? Você não precisa debater, não precisa conversar, não precisa articular. Já vou resolver daqui uns dias, né, essa parte. E daí assim, eu mesmo não indiquei ninguém. Falei, olha, eu estou só 2, 3 meses aí na paróquia, eu não quero indicar ninguém. Quero que vocês mesmos indiquem. Vocês sabem quem que trabalha bem, quem que organiza. E daí eu estou dando uma observada ainda, na verdade, também. Como que isso se desenvolve, como que nós vamos conseguir acolher todo esse trabalho. Mas tentando seguir essas diretrizes. Não é fácil para quem não lê. Não, mas assim, é uma dificuldade, mas assim, nós temos que insistir um pouquinho. E essa nossa insistência deve acontecer, tanto da parte dos padres, mas também dos leigos mais esclarecidos, também nós temos que puxar um pouquinho, né? Não ser muito chato, mas ao mesmo tempo conseguir disseminar isso. E nós vamos conseguindo aos poucos, né? Não dá para a gente se incomodar, senão a gente consegue tudo de uma vez só. Vai ter gente que nunca vai agregar. Mas tem alguns que você vai incomodar de vez em quando, né? Vai dizer assim, olha, de fato, se nós não der alguns passos, nós vamos sempre ficar patinando nisso aqui, né? Ou se você pensa para o futuro, né? Como que vai ser um futuro sem estruturas, né? O mundo está caminhando para isso, né? A igreja tenta nos estruturar, né? Nos dar alguma base. Mas tudo está, parece que desestruturando, né? Você pega o governo desestruturado,
Pega aí exército, de repente também não tem mais aquela mesma força. Pega qualquer linha que tinha uma grande estrutura, vai se fazendo uma grande confusão. E a igreja não perde muito, né? Se não tiver alguém que esteja também articulando, também se torna grande desentendimento, né, nas coisas. Esses dias alguém falou assim: padre, o senhor vem para rezar as 1000 Ave Maria aqui comigo? Aqui na paróquia? Falei, tá certo, a senhora também reza a liturgia das horas? Quantos documentos já leu da igreja aqui? Quanto tempo você tem gastado para também ajudar numa concepção de tirar algumas pessoas da pobreza? Daí a pessoa não conseguiu me responder. Eu falei, não estou com tempo de rezar 1000 Ave Marias, posso rezar 10 contigo. Né? Eu falei, 10 é possível aqui, mas 1000 eu vou gastar o dia inteiro e não vou conseguir desenvolver outras coisas. Mas padre, você não reza? Eu falei, mas daí que está o entendimento, assim, como que reza, né? E daí a igreja diz aqui, quando diz que cristão é sal da terra, é luz do mundo, né? Onde você faz a tua ação, você também está fazendo uma ação de Deus, né? E isso é oração, né? É ligar a Deus, ligar. Então tem coisas, né? Tem gente que não vai sair disso. Mas a gente pode provocar, né? Pode dizer, tem possibilidades diferenciadas. Vai ser uma devoção interessante? Mas tem outras coisas que podem ser feitas, não pode equiparar todo mundo na mesma direção, né? Daí, senão nós também nos tornamos muito falhos também na articulação das coisas. Quem reza o rosário, parabéns, rezou o rosário. Quem reza a liturgia das horas, rezou a liturgia. Quem fez a leitura orante da Bíblia, parabéns, né? Quem consegue fazer um retiro aí de 30 dias, quando é preciso, né? Vai fazer, né? De 8 dias, de 5, de 3, uma tarde de espiritualidade. Então tem coisas que ajudam, mas não pode ser também contínua só assim, né? Então tem que viver a vida também num sentido maior. O presente documento pretende animar leigos e leigas a se compreenderem e atuarem como sujeitos eclesiais nas diversas realidades em que se encontram inseridos. Dá especial ênfase a uma necessária superação do clericalismo, do individualismo e do comunitarismo, que a gente comentava. A noção e a perspectiva do sujeito eclesial perpassam as 3 partes do documento, que segue o método ver, julgar e agir. O sujeito eclesial é um dom que se faz tarefa para toda a igreja em sua missão evangelizadora. Daí, o texto traz algumas perguntas, algumas questões para a gente refletir, né? Porque estamos vivendo tempos novos na igreja. A gente fala tempos novos, 50 anos, né? 50 e poucos anos, né? Por que a igreja necessitou fazer uma transformação com o Concílio Vaticano II? Qual que era essa necessidade, né? Então, todo mundo que gira, que se articula, que muda diversas coisas, a igreja também tem que observar esse mundo para não ficar alheia à realidade das pessoas. Não fazer uma oração sem ação, né? Uma oração sem ligação com a vida das pessoas. De repente se rezava por apenas um rito, mas tudo isso mudou, né? Nem só o rito corresponde a toda a ação. Tem gente que já não entende mais os símbolos. Adianta só explicar o símbolo? De repente não, né? Tem que ter uma compreensão maior. Qual a importância desses tempos para tempos novos para os leigos e leigas? Daí, né, a construção da esperança, com certeza é a maior de todas. Quais as consequências desse assunto para a nossa vida em comunidade, dessa participação? Para a vida em comunidade, além de a gente pensar comunidade e igreja, né? Mas para a comunidade um pouquinho maior, né? A sociedade, a realidade em que estamos, né? Qual a consequência dessa participação maior? Consequência de um cristão que participa. É uma sociedade melhor para todos, né? Sugestões em relação ao texto, que era, na verdade eu peguei o documento de quando foi. Ele não é o documento finalizado, né? Essas orientações aqui era quando nós pegamos para estudar ele, para mandar sugestões para
a CNBB. Não sei se alguém de vocês ajudou. Mandaram, né? Eu acho que eu mandei duas sugestões daqui. Não, esse aqui foi uma, só que eu fiz uns rabiscos aqui, que daí a gente mandou alterações nos textos aqui. Eu também tinha distribuído, mas nem sempre volta, né? As folhas que a gente distribui aí para ajudar, né, na composição. Agora também saiu o outro documento que é da última Assembleia, né, sobre a iniciação à vida cristã. Até tem um vídeo bem interessante no site da CNBB Regional Sul 2. Se puderem dar um clique lá é sobre a iniciação à vida cristã, uma entrevista com quem compôs o documento foi o padre Mário Spack, quem fez a gravação, e dele jogou aí no site do Regional Sul 2. É CNBB S2, se não me engano, é o site. Ele trouxe bastante informações. Até hoje eu estive lá, está tendo o congresso do dízimo, o congresso estadual da pastoral do dízimo, e quem está assessorando o encontro é o assessor nacional de fé e política. Até convidei ele para dar uma chegadinha aqui, mas não tinha tempo, acho que ele ia trabalhar agora à noite com eles lá. Falei, mas eu fico até às 10 da noite hoje na aula, ele não conseguiu desencilhar lá para vir. Falei, dar uma visitadinha aqui para a gente também dar uma perguntada para ele no âmbito nacional, mas não vai faltar oportunidade, né, para que também possa participar. Na parte 1, o mundo atual, esperanças e angústias, a inserção e o discernimento dos cristãos no mundo. Então é a primeira parte, né? Nós vimos a introdução do primeiro capítulo, mas aí tem por partes, né? Diz o mundo é o lugar da ação do cristão. A negação dessa realidade constitui alienação e fuga da condição de discípulos missionários. O texto é meio incisivo, né? Principalmente quando mexe com conselho de leigos dentro da igreja. O conselho ele é mais rígido às vezes que o clero. Tem horas assim que a gente vê, às vezes algum debate ele fica mais acirrado, mas é também uma visão interessante, né, de quem está nas realidades, e eles colocam essa situação. O mundo globalizado, vivemos num mundo definitivamente globalizado. Trata-se de um sistema estruturado a partir de algumas bases fundamentais: as tecnologias, a organização financeira, o sistema social, a cidade, a cultura urbana, a sociedade da informação. Todas situações que se a gente não está bem atento, podem nos prejudicar, né, em todas as situações. Por exemplo, uma sociedade da informação. Se a gente percebe hoje o que está acontecendo, de repente, na China, a gente vê ao vivo a transmissão daquilo. Vocês lembram, já em 2011, já teve a transmissão da queda das Torres Gêmeas, né? Quase que bastante gente conseguiu assistir ao vivo a transmissão daquilo. E hoje, cada vez mais, essa integração, essa sociedade da informação, até dizem que a gente vê as coisas passar muito rápido, né? O ano passa ali o Natal, de repente já está no Natal de novo, né? As coisas parecem que estão mais rápido, mas esse mundo de informação. Você lê muito mais sobre as coisas, você tem a sensação que está tudo ao teu alcance, e isso te dá uma sensação de rapidez do tempo. Então o mundo da informação te leva a uma rapidez, né? Mas também algumas situações, né? A cultura urbana. Qual que é essa cultura urbana? O que esse urbano traz, né? A agitação, a rapidez, a velocidade, o individualismo, né? Então temos algumas situações que dentro disso tem coisas boas, mas ao mesmo tempo tem coisas que nos tiram do limite da gente, né? Nos fazem repensar ou reorganizar. Não sei como vai funcionar, nós somos migrantes dessa era, né? De uma era totalmente diferente para uma era tecnológica. Me considero, entre esses, né, migrantes aqui. Às vezes, para a gente se adaptar a um celular novo, a gente leva uns 2, 3, 4 dias, né? Mas quem já nasce nessa era aqui, já nasce querendo virar um livro desse aqui só assim, né? Só puxando com o dedo. Eu vi pelo meu sobrinho, eu levei
levei esses dias um livrinho aqui, que comprei na livraria, andei pesquisando na internet para entre 1 ano e 2 anos o que seria interessante para ele. Daí vi que coisas de montar ajudava a estimular o conhecimento. Então, beleza, fui lá, brinquedos. Achei uns brinquedos lá de montar, né? Falei, mas eu vou também levar alguma coisa religiosa para eles, né? Procurei ali, tem um livrinho de quebra-cabeça. Daí levei o livrinho lá. Primeira coisa que ele fez, ele não sabe ler, não sabe falar direito ainda, né? Mas a primeira coisa que ele fez com o livro, né? Eu abri a página e ele tentou virar a próxima página. Ele tentou virar assim, ó. Porque no celular ele vira a página assim. Já no celular ele manja bem. Mas no livrinho lá ele se bateu. E a hora que eu desmontei o livro, que daí era um livrinho que tem a historinha aqui, daí dentro aqui está montado o quebra-cabeça. A hora que eu tirei o quebra-cabeça dali, ele olhou assim, eu percebi as reações dele, né? Que como que sai de dentro disso essa parte? Eu vi que ele já, me pareceu que ele interpretou assim, que do celular não tira de dentro aquilo lá, né? Então no livro ali saiu. E ainda eu peguei e desmontei o quebra-cabeça. Daí eu fui tentando incentivar que ele montasse o quebra-cabeça. Então ele aí para montar, depois que pegou desses dias, meu irmão ligou e disse assim, ele agora já monta o quebra-cabeça. Então ele já consegue montar. Mas é uma realidade, né? Eles já vão entender de outro jeito esse mundo. Já entraram no mundo onde a corrupção funciona desse jeito, de repente eles vão entender, não existe outro tipo, né? É assim mesmo que funciona. Né? Não existe um mundo sem celular, né? Nós, se precisar ficar sem, a gente fica, né? Fica aí 1 semana, 2, 3, senão... né? Mas se precisar, a gente fica até alheio aí às coisas, né? Nós somos meio coitadão, acho, né? Mas quem está chegando aqui não vai saber que corrupção é um negócio ruim, de repente. Eles vão dizer, olha, interessante esse negócio aí, né? Pode... Então, por isso, sim, as nossas estruturas ou bases têm que ajudar a influenciar. Por isso que os mais velhos sempre tinham um maior conhecimento e tinham algumas coisas que pautavam a vida das comunidades. O mundo globalizado também traz facilidades e possibilidades de melhoria e condições de vida e relações humanas, mas esse mundo configura-se efetivamente como um sistema de vida ambíguo do ponto de vista da igualdade social e da liberdade humana, tanto na perspectiva das ciências humanas quanto da fé. O desafio cristão será sempre viver no mundo sem ser do mundo, discernir e ficar com o que é bom. Isso aqui que é a parte mais difícil, né? Discernir o que é bom. Você está no mundo, está utilizando da tecnologia, está utilizando disso aqui, daquilo, você assiste novela, assiste o Big Brother, assiste o que precisar, mas você conseguir filtrar o que é interessante disso. O que é eficiente, mas não a partir de uma influência geral das coisas, mas a partir de um pensamento diferenciado. E isso é necessário, né? Eu acho que essas nossas aulas aqui levam a gente a ter umas outras posições, os outros conhecimentos, né? Tanto filosóficos, porque a filosofia é própria, né? de pensar, de refletir, e da nossa parte aqui, da minha parte aqui com vocês também, do teológico, né? De como também pensar algumas coisas a partir daquilo que de repente é impossível, né? Daquilo que não é tão visível, mas que é eficiente, né? Que é a questão teológica. Ainda o mundo globalizado, né? Era entendido corretamente como uma questão macroeconômica. Então o globalizado sempre estava mais ligado à economia. Nós, quando estudávamos geografia ou outras ciências, como que nós estudávamos antes lá? Ciências sociais. Não sei se era da época de vocês aí na escola, né? Era ciências sociais, a disciplina de 1ª a 4ª série, né, que a gente tinha. A organização social e política do Brasil. Olha só, né? Mas eu tinha ciências sociais, era a disciplina, a gente falava desse negócio globalizado, né? Depois entrou na 6ª série, né, 1996.
entrou lá geografia e o professor falava, né, desse negócio aqui de globalização. Eu, no primeiro momento, entendi que era da Rede Globo. Né, porque, mas é uma globalização, né, e tal. Né, então daí, mas é quase isso também, né, globalizar. Mas era principalmente uma ideia econômica, mas hoje também, que fala macroeconômica, né, mas esse regime incluiu o desejo de satisfação e práticas de consumo. E a satisfação estava muito ligada antes ao culto. Né, você fazia um culto, você satisfazia, né, interiormente. E depois a globalização fez com que as coisas se tornassem mais fortes do que o sentido espiritual. E aqui há o documento aponta para isso, né, faz uma leitura também disso. Tem várias questões, né, do globalizado aqui, que de repente a gente lendo, a gente consegue ter algumas questões. As tendências eclesiais, então as práticas eclesiais reproduzem esses processos sociais globais que foram descritos. O individualismo se mostra como atitude que pode perpassar as mais diversas formas de vida. Os individualismos relacionam a salvação sem a inclusão do outro. As aglomerações religiosas de massa e as vivências cristãs telemediáticas reproduzem a tendência social ao anonimato e à massificação. Não faltam também as experiências de comunitarismo religioso, de característica fundamentalista e sectária. Há uma crítica também aqui a grandes templos, né, a grande massificação de gente. Você reunir um monte de gente, mas ao mesmo tempo você está isolado de todo mundo, que é o próprio do mundo globalizado. De repente você está ali no meio de 4, 5 mil pessoas, mas você é mais um, né, no meio de todos esses. Daí que a igreja chama, né, comunidade de comunidades. É essencial que faça um grupo bíblico, no qual lá você consiga escutar todos que participam, ter uma possibilidade de dialogar, de conversar. Até melhor, nossa aula é meio pequena, assim, que de repente alguém diz assim, eu vou interferir aqui, já interfere, né? Já diz assim, olha, estou com essa ideia aqui. Às vezes é melhor do que uma grande turma, né? E de repente a igreja tem entendido isso, né? De repente é muito melhor comunidades pequenas, que é possível dialogar, do que grandes extensões. Mas daí a crítica, né? De repente, alguns lugares aí, grandes santuários, grandes lugares que a pessoa não faz uma experiência com o outro. O outro ali, de repente, até atrapalha, né? Como que o leigo vai interpretar isso e vai ajudar a igreja a ser uma igreja de participação, de acolhida, que de repente, assim, quem acolhe melhor é o leigo, é a mãe, é o pai que está no meio da sociedade e que sabe de algumas coisas, de como que funciona a sociedade e que pode acolher e transformá-la. Já a questão do rito e de outras coisas, isso aqui é uma questão assim, você faz um segmento desse rito que você o acolhe. Que as tendências aqui interferem, né, na interpretação das coisas, e o Concílio Vaticano II deu essa abertura para conseguir fazer, né? Até mesmo o Papa fez um moto próprio sobre a questão do matrimônio. Não mudou nada, mas ele chamou a atenção para que se resolva a situação com maior facilidade. Não facilitou as coisas, mas ele pediu que se organize algumas questões que fazem acontecer aquilo que pode acontecer. Por exemplo, a nulidade matrimonial. Então o Papa não concorda que as pessoas estejam irregulares na igreja. O Papa não, a igreja em si, né? Não concorda que as pessoas estejam irregulares. Mas ela sabe, o Papa diz assim, nós temos como regularizar aqueles que estão irregulares. Se houve nulidade, nós vamos fazer o jeito de aprovar com a igreja a nulidade. E daí o Papa instituiu, cada diocese tem que ter tribunal eclesiástico. E esse tribunal eclesiástico vai dar o veredito disso. Daí o Papa quer urgência com isso. Só que a urgência leva 3 anos para fazer a formação de alguém formado em direito canônico. Então é urgência, é rápido isso.
né, pensando numa igreja milenar, então é um negócio assim que pediu urgência e que com urgência está sendo atendido. Mas a igreja nossa aqui ainda faltam 2 ainda para se formar em direito canônico. Tem um fazendo, tem um que é meio formado, e então falta 2 ainda. Então isso significa que falta ainda 3 anos para nós solucionarmos com mais rapidez e agilidade essas situações. Mas que existem regras, né? Esses dias eu fui fazer daí a gente quase não vence tudo que chamam a gente, mas falar assim, padre, tem como ir lá fazer a bênção de 15 anos, porque o senhor fez a primeira Eucaristia da minha filha e tal. E não, então eu vou porque é depois das 9 da noite, eu vou chegar às 10 para fazer a bênção. A hora que forem cortar o bolo, eu faço uma bênção. Não só com missa, aquilo que eu falava antes, né? Não é só a missa que resolve, né? É a comunidade de fé, né? E nós somos pioneiros nessa questão de células, né? Grupos bíblicos, ó. O que a gente tem? SEBs. O que a gente tem aí de acolhimento? Quem que é mais rígido, né, nas situações? É o padre? São os leigos? É quem que fala da situação no dia a dia, né? Tem gente que chega para a gente assim, mas padre, o senhor falou tal coisa. O que eu falei mesmo? Daí a pessoa, não, que falaram que o senhor tinha falado, mas será mesmo? A minha posição é totalmente ao contrário e reafirmo onde precisar. Mas é que tinham dito, porque não dito, né? Porque de repente fica assim as coisas, né? Mas de repente a comunidade, às vezes, ou a pessoa às vezes quer guardar uma possibilidade e não consegue compreender um pouco maior, né? Acolhido. Então isso que o documento provoca, nos leva a refletir assim, a igreja não é o padre que está dizendo. A igreja somos nós que, ao conhecermos da igreja, podemos publicá-la e fazer acontecer.